Vou apresentar aqui um trabalho que é fruto da minha dissertação, a convite do Tomás, que o objetivo é localizar o lugar do Mercosul na estratégia de cooperação Sul-Sul que foi empreendida pela política externa brasileira a partir do governo Lula. Pode passar. Então, essa estratégia de cooperação Sul-Sul, a gente observa-se que ela teve duas frentes paralelas e distintas de ações, né? De um lado, o governo buscou formar coalizões com países em desenvolvimento. Então, aqui está a separação conceitual. Então, o que são as coalizões? Que são a formação de grupos de 2 ou mais países que se unem para aumentar a efetividade da defesa de interesses comuns nas arenas em que estão definidas as regras da governança global. E, por um outro lado, a cooperação Sul-Sul também é caracterizada como a prestação de cooperação para o desenvolvimento, que são as transferências de recursos financeiros, conhecimentos, informações que têm o objetivo de promover o desenvolvimento do país que recebe e, do ponto de vista do país que promove, tem o objetivo de ter uma imagem de um país uma imagem positiva de solidariedade, um país que cumpre com as suas na sua região, né, um país que busca o desenvolvimento dos seus parceiros. Pode passar. Então, só para caracterizar, para fazer a diferenciação com relação ao governo anterior, com a chegada do governo Lula, foi feita uma nova leitura, uma leitura diferente do cenário internacional, em que o governo passou a analisar que a globalização não teria trazido os frutos prometidos, seria um fenômeno gerador de desigualdades. Então, tomou-se a decisão de que fosse empreendida uma estratégia de cooperação Sul-Sul com o objetivo de tornar o Brasil um ator global, para que pudesse criar espaços alternativos à hegemonia, ao unilateralismo americano, para promover uma ordem multilateral, multipolar, onde o país pudesse buscar enfrentar os desafios do seu desenvolvimento. Então, o que foi realizado nessa estratégia? Do ponto de vista do Mercosul, foi realizado um relançamento a partir do Conselho de Buenos Aires, junto com a Argentina, em que ele passou a ter, além do seu aspecto econômico-comercial, ele passou a se basear também nos aspectos social, que o símbolo é a criação do Instituto Social do Mercosul, passou a ter uma dimensão política, que o símbolo é a criação do Parlamento do Mercosul, uma dimensão distributiva, que o símbolo é a criação do Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, o FOSEM, e uma dimensão participativa, que por meio das cúpulas sociais do Mercosul. Em âmbito sul-americano, o governo também, o Brasil, junto com os demais países sul-americanos, criou a Comunidade Sul-Americana de Nações, que depois foi se transformar na Unasul, que se tornou um organismo regional que tem a função de realizar a governança regional, e tem duas faces, né? Uma face interna para realizar a governança regional em conselhos setoriais e uma face externa para projetar o continente coletivamente com posições concertadas na política internacional. Então, eu vou passar mais rapidamente aqui. Então, as outras partes dessa estratégia de cooperação Sul-Sul do governo Lula, que depois se estende no governo Dilma, apesar de ter havido uma retração na assertividade com que foram lançadas as iniciativas e foram mantidas, foram criadas. O Brasil promoveu coalizões Sul-Sul, então cúpulas América do Sul, países árabes, cúpulas América do Sul, África, os BRICS, IBAs, G20, e o Brasil também prestou cooperação para o desenvolvimento para os países da América do Sul, nas áreas em que tinha expertise, saúde pública, questão de HIV, de bancos de leite, na área de agricultura, com expertise da Embrapa, e na área de inclusão social também com a questão do Bolsa Família.
foi na América do Sul e também nos países africanos de língua portuguesa. Então, a pergunta que se faz na pesquisa é a seguinte: de que maneira o bloco regional Mercosul ele se inseriu nessa estratégia maior de cooperação Sul-Sul em duas frentes, de formação de coalizões e de prestação de cooperação para o desenvolvimento. Ou seja, o bloco também foi utilizado como coalizão e também foi realizada a cooperação para o desenvolvimento. Então, essa é a pergunta da pesquisa. Então, pode passar. Para responder a pergunta, nós mapeamos a votação, isso aí são a convergência de votos entre os países do Mercosul para a Assembleia Geral das Nações Unidas, para resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, se observa que, ao longo desses anos de 2003 a 2012, ele para em 2012, porque ainda não tem os dados compilados de 13, 14, 15, que a convergência, e se entende por convergência quando todos votam igual para a mesma resolução, nenhum vota diferente, ela foi aumentando ano a ano. Então, você observa realmente um esforço para que o bloco também funcionasse como uma coalizão internacional. Pode passar. Então, esse é o gráfico da convergência de votos na Assembleia Geral das Nações Unidas. Como curiosidade, no período anterior, de 91 a 2002, em que o foco do bloco era econômico-comercial, a média de convergência ficava na faixa dos 60%. Então, isso cresceu bastante no período quando se deu essa ênfase, né? Pode passar. Pode passar. Esse dado são os casos em que cada país é o responsável pela divergência. Então, quando há divergência entre os países em votações de resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, qual é o país que votou diferente, em quantas vezes, né? Então, o país que mais frequentemente votou diferente foi a Argentina, mas não é numa frequência muito maior que a do Brasil. E os sócios menores, eles raramente votam sozinhos, diferentemente dos demais, né? Quando eles votam, é em pares, né? E é curioso que, quando há uma divergência, assim, 2 votam sim, 2 não, ou 2 sim, 2 abstenção, alguma coisa, em geral, quando é em duplas, o Brasil vota com o Paraguai e a Argentina vota com o Uruguai. No período anterior, quando a Argentina tinha a política externa do Menem, de alinhamento automático com os Estados Unidos, a Argentina respondia por mais de 50% dos casos de responsabilidade das divergências, porque ela se alinhava com os Estados Unidos e votava de acordo com interesses de países desenvolvidos. Então, ela era a principal responsável. Mas aí, com a chegada do governo Kirchner, ficou mais balanceada, assim, a distribuição das responsabilidades das divergências, né? Apesar de que essas divergências, como eu mostrei antes, elas são em torno de 15 a 20% das resoluções votadas, né? Esse gráfico separa por tema os casos em que o país é responsável pela divergência. Então, esses casos de questão nuclear que a Argentina diverge dos demais são resoluções sobre desarmamento, que é um resquício da época em que ela votava com os Estados Unidos contra resoluções que dizem que o país tem que se desarmar nuclearmente, né? É curioso que antes, no período anterior, quando tinha muitas divergências da Argentina, ela tinha o tema Palestina e Oriente Médio era muito, muito frequente dela divergir dos demais, porque ela votava a favor de Israel, que é do lado dos Estados Unidos, né? E com a entrada do novo governo, isso mudou. Os casos do Brasil, esses casos de direitos humanos, são resoluções, em geral, que acusam países de terem uma situação que desrespeita os direitos humanos, que os demais países, os outros 3, isso aí são só os 4, tá? A Venezuela não está dentro. São resoluções. Os demais 3 costumam votar sim, eles votam a favor desse tipo de resolução, e o Brasil ele evita votar esse tipo de resolução, porque a política externa brasileira aponta que os países desenvolvidos têm duplo comportamento nesse tipo de matéria, né? Pode passar. Então, isso aí é a distribuição dos temas, né? Então,
o tema direitos humanos acaba ficando em primeiro, porque soma os casos do Brasil, com os da Argentina também tem divergências. Isso é mais por curiosidade quais são os temas em que há mais divergência. Aqui, os temas direitos humanos e questão nuclear estão no topo da tabela, porque são os temas que o Brasil diverge mais, que a Argentina diverge mais, que são os principais países. Bom, então a conclusão quanto àquela parte sobre o funcionamento como coalizão, analisei também os comunicados conjuntos das cúpulas semestrais do Mercosul e eu pude perceber que, assim, sobre uma lista longa de temas, os países também conseguiram consertar posições com mínimos consensos. Então, a conclusão que se chega, assim, é que no Mercosul também conseguiu-se um funcionamento como coalizão. Então, o bloco regional não esteve de fora da estratégia de cooperação Sul-Sul, ele esteve, inclusive, esse tipo. Eu calculei a convergência entre os BRICS, do Brasil com os BRICS, e a convergência de votos na Assembleia Geral, ela é na faixa dos 59%. Então, com os parceiros regionais, a gente tem mais afinidade ainda política, né? Então, é central na estratégia. Aqui, eu trouxe os dados da cooperação para o desenvolvimento que os países, os 3 parceiros, recebem dos países da OCDE. Aquilo ali é o valor, né? E o valor ali, Brasil/F, é o valor que o Brasil cooperou com o parceiro por meio do FOSEM. Isso é o que cooperou de fato. É a média da utilização nesses 4 anos daquilo que o país utilizou. 70%, porque o FOSEM funciona da seguinte maneira: são 100 milhões anuais para projetos que são 4 programas, programa de convergência estrutural, de desenvolvimento da competitividade, de coesão social, e um 4º programa que é do fortalecimento institucional, que é 1% só dos recursos, que acaba não tendo quase nenhum projeto. Desses recursos, o Brasil aporta 70% do valor, a Argentina 27%, o Uruguai 2% e o Paraguai 1%. E na recepção dos recursos é a inversa, né? O Paraguai recebe 48%, o Uruguai 32%, a Argentina 10% e o Brasil 10%. Ou seja, a filosofia do fundo é que realmente haja uma transferência de recursos dos sócios maiores para os menores, né? Para que haja uma distribuição do desenvolvimento, né? Então, esse valor aí que está no Brasil/F é aquilo que o país, a média do que o país utilizou nesses 4 anos, 70% dessa média, que é aquilo que cabe ao Brasil. Então, o que é curioso é que você pode observar ali no Paraguai que, em todos os anos, considerando o FOSEM, o Brasil foi o principal país a cooperar com o Paraguai, né? O valor que o Brasil cooperou com o Paraguai, ali tirando 2009, que tem um valor maior da Espanha, então o Brasil, na região, também a estratégia de cooperação Sul-Sul, no lado da cooperação para o desenvolvimento, o Brasil conquistou essa posição, né, de principal parceiro de cooperação para o desenvolvimento do Paraguai e do Uruguai. Vou olhar ali. Com relação a 2009, nessa conta dessa média não está sendo levada em consideração a linha de Itaipu a Assunção, a linha elétrica, né, que custou 300 milhões e só o Brasil aportou extraordinário sozinho. Então, se levar em consideração, aí o Brasil passa a ser, de longe, o principal, né, parceiro de cooperação para o desenvolvimento do Paraguai. Pode passar. Esse dado aí é só o dado de 2010, repetindo, para mostrar que o 33,46 que estava lá não é só isso que o Brasil coopera, né? O Brasil coopera isso via FOSEM e mais os bilaterais, né? Que é a cooperação científica e tecnológica, a cooperação técnica e os outros tipos de educação, bolsas, esse tipo de coisa. Isso é de curiosidade, né? Que você vê, por exemplo, a Argentina, a maior cooperação nossa é mais bilateral do que via FOSEM, porque essa é a filosofia do FOSEM, né? Que seja transferido o recurso dos maiores para os menores. Não é esperado que a Argentina recebesse muitos recursos mesmo, né? Então, a conclusão do estudo foi essa, né? Que o Brasil
que o Mercosul, na Estratégia de Cooperação Sul-Sul, que foi empreendida desde 2003, eles, enquanto, por exemplo, o Brasil fez cooperação para o desenvolvimento de países da África, em nenhum país ele chegou a se colocar nessa posição como ele conseguiu com o Paraguai, né? E a coalizão, como eu dei o exemplo dos BRICS, o nível o grau de convergência é muito maior do que com os BRICS. Então, o bloco regional foi central na estratégia, continua sendo na estratégia de cooperação Sul-Sul. É isso. Obrigado. Carlos, por favor.